Boa tarde. Começamos agora o segundo episódio do programa Ciência em Casa, uma série de lives científicas sobre a Covid-19, com a participação de diversos especialistas da UFRN. Lembrando que você pode assistir aqui no canal do YouTube e na TV Universitária, canal 5.1 digital. Eu sou Fernanda Rafim, professora do Departamento de Farmácia da UFRN, e serei a mediadora do diálogo de hoje. E para conversar conosco, temos a presença ilustre de dois grandes pesquisadores da nossa universidade. O professor André Ducati Lucchesi, que é doutor em Ciências Farmacêuticas e professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. O professor Antônio Manuel Gouveia é doutor em Bioestatística e professor visitante do Departamento de Farmácia. Boa tarde, professores, é um prazer recebê-los no Ciência em Casa. E para começar, passo a palavra ao professor André, que vai falar sobre o desenvolvimento de kits para diagnóstico da Covid-19. André, a fala é sua e você tem 15 minutos. Obrigado, Fernanda. Primeiramente, queria agradecer ao convite. Eu acho que é muito importante a gente, nesse momento, a gente está transmitindo todo o conhecimento que é gerado dentro das universidades, dentro do nosso departamento, dentro do nosso laboratório, para as pessoas que estão nos acompanhando. Como a professora Fernanda Rafim comentou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico do Covid-19, um pouquinho do que a gente faz hoje, e algumas perspectivas futuras, e depois deixar até um pouco de uma indagação aí para a gente pensar, uma reflexão, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Então, é uma apresentação simples, rápida, sobre o desenvolvimento de kits para o diagnóstico da Covid-19. Como a professora Fernanda falou, eu sou professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN, né? E antes de falar do diagnóstico, é importante a gente saber o que a gente quer encontrar, né? Diagnóstico nada mais é do que encontrar o causador de uma determinada doença, quem está causando, quem está levando aquela determinada patologia. E no nosso caso, especificamente, a gente fala do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que é responsável pela doença chamada Covid-19, né? Ele é um vírus, o conhecimento já está bastante disseminado na população, devido à abrangência e números de lives e materiais disponíveis, e ele é um vírus um pouco especial, o seu material genético é RNA, e isso é uma informação importante para o desenvolvimento desses novos kits de diagnóstico, tá? Não, a gente tem basicamente dois tipos de vírus, né, os de DNA e dos RNA, e esse é um vírus de RNA, muito parecido com outros vírus da própria família coronavírus, tá? E nessa imagem, vocês podem observar, um canto, a parte inferior, uma sequência de letrinhas, né? Esse aí é o que a gente chama de código genético do vírus. Na verdade, todas as nossas células, dos vírus, das bactérias, né, dos seres, das plantas, tem um código genético dentro do seu núcleo, e essa sequência que vocês estão vendo dessas letrinhas, basicamente a junção de 4 letrinhas, A, C, T, G, compõe o código genético. Isso é uma marcação específica do vírus, como se fosse a digital dele. Só ele tem essa sequência nessa ordem, né, que vocês podem estar vendo aí na imagem, nessa parte de baixo. Isso é importante, porque um dos principais métodos de diagnóstico que a gente tem hoje
é o chamado PCR, mais precisamente RT-PCR, que busca exatamente observar ou identificar essa sequência, né? Então, uma vez que a gente consegue ver essa sequência presente, a gente consegue saber que essa sequência pertence a um vírus, e esse vírus é o SARS-CoV-2, dando um diagnóstico positivo, né? Então, essa técnica ela é tão importante porque ela identifica a presença efetiva, a presença direta do vírus na amostra que a gente está observando. E hoje em dia, no diagnóstico, a gente tem dois tipos, né? Basicamente dois tipos, não, tem vários tipos de amostra que a gente pode utilizar, mas o mais importante é o tal swab, né? Nasofaríngeo, né? Então é aquele cotonete, que tem um algodãozinho na ponta, que na verdade não é um algodão, é um material sintético, que faz a coleta na cavidade nasal, na orofaringe também, e isso vai para uma solução de transporte, e essa solução de transporte com esse pequeno cotonete, onde capturou as partículas virais presentes nessas duas regiões do nosso corpo, que chega no laboratório, a gente faz uma determinadas técnicas até chegar no RT-PCR e identificar aquela sequência que eu mostrei no slide anterior. Por que eu estou comentando tudo isso? A grande vantagem dessa técnica, e por ela ser uma das principais técnicas, que vocês podem observar nessa curva, né, nesse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, a presença do vírus é identificado justamente nessa linha azul, né? Então, o vírus, você consegue ver a presença do vírus no swab nasofaríngeo desde aí da primeira semana de infecção, né, logo no início, antes mesmo dos sintomas. Depois, na primeira semana, ainda tem a positividade dele, ou seja, o vírus está lá em alta quantidade, então é o momento ideal de se fazer o diagnóstico, né? Então, a partir dos sintomas, eu tenho essa primeira janela aí, que é 7 dias, onde a quantidade de vírus está muito alta, até 14 dias. A partir de 14 dias, começa a diminuir. Ou seja, a presença do vírus nessas cavidades, nasal e orofaríngeo, diminui. O que acontece? Se eu tenho menos vírus presente nessas regiões, vai ser mais difícil de eu identificar, de eu fazer o diagnóstico para o PCR, né? Então, é por isso que essa técnica tem um prazo indicado. Então, um resultado simplesmente negativo ou positivo de PCR não diz muita coisa. É muito importante essa informação estar ligada a que tempo essa coleta e essa determinação foi feita. E esse tempo zero, a marcação é sempre o início dos sintomas. Então, a partir do início dos sintomas, eu começo a contar os dias e aí eu tenho a maior janela de precisão da PCR. Ah, mas o que fazer com aqueles casos que eu já passei dos 14 dias de sintomas? E aí vem a segunda técnica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é as técnicas imunológicas, que identificam os anticorpos, ou seja, as moléculas que o nosso corpo produz para combater o vírus. E é por isso que ele demora uma janela de tempo maior, né? Então, eu não estou vendo mais o vírus especificamente, mas as moléculas que o nosso corpo produz para atacar o vírus. E como vocês podem ver nesse gráfico, essas curvinhas tracejadas roxas e verdes, por volta aí do 10º dia, lá para o finalzinho do 14º dia, entrando no 16º dia, que eu tenho a maior quantidade dessas moléculas no nosso sangue, tá? São técnicas sorológicas, são coisas de identificação dos anticorpos, e essa é a fase. Então, não adianta eu fazer o teste sorológico logo no princípio dos sintomas, porque o resultado vai ser negativo. Como também não adianta eu fazer a técnica de PCR depois do 14º dia, porque a probabilidade desse resultado ser negativo é muito alta, né? E é muito importante diferenciar o que é um falso negativo e um falso positivo desse resultado, né? Não, o resultado negativo após o 14º dia não é um falso resultado, né? Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho a presença do vírus, então o resultado é verdadeiro. Eu não encontrei o vírus ali. O falso resultado, ou o resultado falso negativo, o falso positivo, é quando existe a presença ou não, e o resultado é ao contrário, tá? Isso é muito importante de deixar claro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender qual que é o estado da arte do diagnóstico hoje, para a gente pensar em desenvolvimento de novos kits, novas estratégias, né? Então, aqui é só uma representação esquemática de como funciona a PCR. Então, ela identifica partículas virais e uma série de reações, a gente chamada de ciclo após ciclo, amplifica essa informação
genética, até chegar um tempo ali do lado direito de vocês, até chegar num momento que a quantidade dessa amplificação é tão grande que eu consigo observar, né? Então, é uma técnica de amplificação ciclo após ciclo, tá? Aqui é um pouquinho desses resultados da comparação da técnica molecular com a sorológica e como a gente interpreta esses resultados, né? Por isso, existe essa grade, digamos, de positividade e negatividade devido àquela janela de tempo. E isso é muito importante, tá? Somado a todo esse requisito, eu não posso deixar essa apresentação sem falar do outro critério de diagnóstico, que é o diagnóstico clínico, tá? Que também é muito importante. Tá? Então, eu tenho o diagnóstico laboratorial, hoje representado basicamente pela molecular e sorologia, e também tem o diagnóstico clínico, que é baseado nos sintomas e sinais do indivíduo, né? Sintomas é aquilo, as informações que o próprio paciente sente, né? Então, ele se sente cansado, né? Sente falta de ar, e os sinais é aquilo que o clínico identifica nesse indivíduo, né? Então, a febre acima de 38 graus, determinado com termômetro, é um sinal da presença de uma infecção viral, né? A presença de eritema e outros tipos de achados são sinais que o clínico usa. Então, de posse dessas três informações, o diagnóstico molecular naquela faixa de tempo, o diagnóstico sorológico após o 14º dia de sintomas e os sinais e sintomas clínicos compõem todo um diagnóstico da COVID-19. Tá? E aonde a gente chega hoje? Hoje chega de como a gente consegue desenvolver essas técnicas para melhorar, ter esses métodos mais precisos, mais rápidos e mais baratos, né? Então, eu trouxe essa chamada do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é muito interessante, que foi um feito que eles desenvolveram, né, o pessoal do Inovação e Transformação Digital da Sociedade Brasileira Israelita desenvolveu um sistema mais rápido de identificar e mais barato, né, baseado no que a gente chama de sequenciamento genético, né. Vocês lembram daquelas letrinhas lá no início, que eu comentei que cada letrinha compõe uma sequência específica, que é como se fosse a digital do vírus? Então, essa técnica, ela usa um sistema de sequenciamento, onde vai determinar exatamente o número de as letrinhas que compõem aquilo, e eu consigo fazer isso em tandem, ou seja, eu consigo fazer isso com muitas amostras ao mesmo tempo, né? Isso é uma inovação, tá? Uma inovação tecnológica, uma inovação científica, que está aí posto para a gente utilizar, né? Permitindo, assim, o maior número de acesso e um custo um pouco mais barato do que as técnicas anteriores, né? Eu estou com o meu tempo quase no fim, mas eu queria chamar a reflexão, não necessariamente a técnica em si, o diagnóstico em si, mas como a gente consegue desenvolver isso, né? E como foi esse desenvolvimento até aqui, até agora, né? A gente trouxe duas reportagens muito interessantes, publicadas recentemente, uma um pouquinho em abril, 30 de abril exatamente, mostrando que o valor investido e o número de 1,2 trilhões de dólares que gera as farmacêuticas, né, que são basicamente responsáveis tanto pela produção de medicamentos como dos insumos para o diagnóstico no mundo, né? E esse valor de negócio desse segmento de mercado está restrita basicamente em poucos países, né? 6 empresas dessas, das 10 maiores companhias, estão nos Estados Unidos, tem 2 na Suíça, uma na França e uma no Reino Unido. E esse 1,2 trilhões de dólares circula nesses países. Essa informação é muito importante, porque são essas empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento para gerar novos métodos de diagnóstico e novos medicamentos em seguida. Na parte de baixo, eu trago uma outra reportagem feita pela Lana Ambrosio, do canal Viva Bem, do UOL, bastante interessante. Então, isso é uma pauta que está circulando mês a mês nos meios de comunicação, tentando chamar a atenção das pessoas, mostrando que, basicamente, 90% de todo o medicamento produzido no Brasil, todos os medicamentos, não só para a COVID, se trata dos insumos importados, né? E no diagnóstico não é diferente. Então, o que a gente tem é que todos os reagentes que a gente necessita no laboratório para desenvolver esses novos testes, esses novos kits, é importado. E isso é um gargalo muito grande para a gente, tá?
e dominar esse nicho de mercado, então o Brasil investir na produção desses insumos talvez seja mais importante ou mais relevante no futuro do que propriamente dita desenvolver os novos testes, porque a gente sabe desenvolver os testes muito bem. Tá? Então a gente pega todas as informações que existem no mundo e investe muito bem. Agora o problema é a gente ficar sempre dependendo desses insumos importados. Isso é um gargalo que a gente tem muito significativo, tá? Só para exemplificar isso na prática real, para vocês terem uma ideia, as pessoas que estão nos assistindo, dia 19 de março foi quando a FRN entrou na força-tarefa já fazendo o diagnóstico viral. Tá? Então, a gente tem uma estrutura montada e rapidamente conseguimos ajudar o Estado, do Rio Grande do Norte, a executar esses diagnósticos laboratorial, começando principalmente pelas arboviroses, depois as influenzas, e no dia 26 de março começamos a fazer o diagnóstico do COVID, né, com essas técnicas moleculares. Então, capacidade técnica a gente tem. Qual foi o grande gargalo? Por que a gente não faz mais? Porque a gente fica dependendo dos insumos importados, né? Só para vocês terem uma ideia, no laboratório agora, recentemente, a gente adquiriu um robô para fazer a extração do material genético dos vírus, e basicamente demorou 15 dias para a alfândega liberar a máquina e a importação, e fora o tempo da importação, da negociação, né? Então demoramos aí basicamente quase 75 dias para ter esse equipamento no nosso laboratório, algo que poderia ser desenvolvido muito bem em território nacional, né? Então, muito do desenvolvimento do diagnóstico para ou esbarra nessa questão da nossa pouca ou quase nenhum, ou inexistente, podemos chamar assim, de estrutura básica de insumos para laboratório. Né? Então, com isso, eu queria deixar essa reflexão para a gente discutir mais adiante, deixar essa pauta aí em aberto, e, mais uma vez, agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Tá bom? Muito obrigada, André. Você acompanha aqui na TV Universitária e no canal da TVU no YouTube o programa Ciência em Casa. É uma série de lives com pesquisadores da UFRN para ajudar a esclarecer vários aspectos da pandemia da Covid-19. Então, eu vou passar agora para o nosso segundo convidado, o professor Antônio Gouveia, que nos esclarece mais sobre os ensaios clínicos para avaliação de tratamentos da Covid-19. Por favor, professor. Seu microfone está mudo. Peço desculpa. Então, boa tarde. Ok, boa tarde. Muito obrigado por convidar a participar nesta live sobre este assunto que está tão na ordem do dia, o Covid e especialmente as opções terapêuticas para o Covid. Bom, eu vou falar então da questão dos ensaios clínicos e muito se tem dito sobre os vários tratamentos para esta doença. E todo mundo fala do assunto, e portanto eu achei que, com o risco da minha apresentação ser um pouco técnica, mas eu acho que não adianta falar, adianta olhar para os factos. Então eu preparei uma apresentação para apresentar o que é que se sabe atualmente sobre tratamentos para o Covid. Qual é a realidade? O que é que se sabe? Ok, então eu vou falar dos ensaios clínicos, porque o ensaio clínico é a forma de avaliar a eficácia de um tratamento. Para eu poder concluir que um tratamento é eficaz para tratar uma doença, eu preciso, primeiro que tudo, de comparar esse tratamento com uma alternativa. Então, no caso do Covid, como não existe tratamento específico para esta doença, se eu quero ensaiar, se eu quero testar se um medicamento é eficaz, eu tenho que comparar com pacientes que não fizeram esse tratamento. Além disso, para eu poder concluir que o tratamento é eficaz,
eu tenho que assegurar que a única diferença que há entre os pacientes que receberam o tratamento em teste e os pacientes que não receberam, que é o que chamamos de controles, eles só vão diferir no tratamento que foi recebido. Nem nada mais pode diferir. Eles têm que ter as mesmas características. Eles têm que ser tratados da mesma forma, têm que ser avaliados da mesma forma. Como é que nós conseguimos ter dois grupos que são comparáveis nas suas características? É tirando à sorte quem é que vai fazer o tratamento, quem é que vai ser o controle. Isso se chama randomizar. Então, para que o ensaio seja conclusivo, é fundamental que ele seja randomizado. Se o ensaio não for comparativo, nós não temos forma de concluir se algum benefício observado foi por causa da intervenção, do tratamento, ou se foi apenas a natureza e o tempo. Okay? Então, eu não vou falar dos inúmeros ensaios não comparativos, porque realmente com esses ensaios não é possível concluir nada. E vou apresentar só o que há sobre ensaios clínicos comparativos, cujos resultados foram apresentados. Okay? Então, vou aqui tentar compartilhar aqui a minha apresentação. Ok, eu penso que estou compartilhando neste momento. Ok, então o que é que temos com ensaios clínicos comparativos com resultados publicados? Então está aqui o que existe hoje em dia. Há informação sobre estes medicamentos. Está aqui os vários medicamentos e as comparações que foram feitas. Então, temos resultados sobre a hidroxicloroquina, o remdesivir, o lopinavir combinado com o ritonavir, o arbidol e o favipiravir, tendo os primeiros 4 sido comparados com os cuidados habituais, tecnicamente se chama o Standard of Care, então é o tratamento padrão, e temos o favipiravir, que foi comparado apenas com o arbidol, e a ribavirina com o interferão. Então, a hidroxicloroquina é da classe dos antiparasitários, mas na realidade ela é utilizada por causa das suas propriedades imunomoduladoras. O remdesivir é um antiviral, assim como o lopinavir e o ritonavir, e como a ribavirina e o favipiravir. O arbidol é também um antiviral que foi desenvolvido na Rússia, que é muito popular na Rússia e na China, para o tratamento de gripe. Mas ele não foi aprovado ainda nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Depois temos os ensaios não randomizados, ensaios comparativos, mas em que os grupos não são randomizados. Então, no primeiro caso dos ensaios randomizados, a evidência é muito forte. Já nos ensaios não randomizados, a evidência é fraca. Estes não randomizados podem ser apenas comparando pacientes que receberam um destes tratamentos com pacientes que não receberam, que foram tratados no mesmo hospital e os dados foram coletados dos prontuários, e com controles históricos. Esses são um pouco mais interessantes, em que os pacientes que fazem o tratamento que está em ensaio são observados à medida que são incluídos no ensaio, à medida que são observados, e são comparados com os dados de prontuários de pacientes que foram tratados anteriormente nesse local. E depois temos ainda há informações que não têm, neste momento, nenhuma validade científica, é importante notar isso, que são os resultados das press releases. Que há atualmente 3 ou 4 informações sobre hidroxicloroquina, sarilumab, tocilizumab e dexametasona. Então, vou rapidamente. Aqui estão o número de ensaios que foram feitos em cada uma destas comparações.
eu vou rapidamente passar em revisão os resultados destes vários ensaios. Então, primeiro temos a hidroxicloroquina. Ela tem 2 ensaios randomizados, ambos da China, e que foram comparados com o Standard of Care, que aqui está, portanto, é o tratamento padrão, o SOC. São ensaios pequenos, um com 30 pacientes, outros com 62, e nenhum deles, de facto, mostrou evidência forte de eficácia da eritromicina. O segundo ensaio que vem aqui mostrou uma melhora radiográfica, mas não se pode concluir, porque o valor P é 0,06 e só se conclui por eficácia se o valor for abaixo de 0,05. No entanto, aqui a conclusão dos autores, eles concluíram pela eficácia. A seguir, temos este ensaio, que é um ensaio com controlos concorrenciais, que foi o ensaio que esteve na controvérsia do uso da hidroxicloroquina. Portanto, foi o primeiro ensaio em que foram comparados 26 pacientes que fizeram a hidroxicloroquina com 16 controlos que não fizeram, mas o ensaio não é randomizado. Neste ensaio, o autor concluiu por uma grande eficácia na resposta viral. O que foi avaliado foi a resposta viral no dia 6. E mostrou uma grande diferença. Então, isto é que levantou esta grande questão em relação à hidroxicloroquina, é o grande interesse. No entanto, este ensaio foi criticado, porque embora esta diferença, mais de 69% dos pacientes a terem eliminado o vírus ao fim, no 6º dia de tratamento, versus 13%, os autores não mencionaram que no grupo da hidroxicloroquina houve 4 mortes, houve uma morte e 3 pacientes que tiveram que fazer ventilação mecânica, enquanto nos controlos isso não ocorreu. Então, esse foi o resultado das críticas que foram feitas a este ensaio. Outro medicamento que foi muito testado foi a combinação de lopinavir com ritonavir, que são 2 antivirais que são utilizados em pacientes HIV positivos. E por isso, sendo antirretrovirais bem conhecidos, foi uma escolha lógica para serem analisados. Eles foram avaliados em 3 ensaios randomizados, 2 comparados com tratamento padrão e 1 comparado com ribavirina, um outro antiviral genérico. Os 2 ensaios comparativos com o tratamento convencional foram inconclusivos, não mostraram que a lopinavir e ritonavir tivessem eficácia. Com o interferão, a conclusão foi que a combinação ribavirina e interferão-alfa foi melhor que o ritonavir, lopinavir ritonavir. Depois houve também um ensaio com controle histórico, em que o lopinavir e ritonavir foram comparados com outro antiviral, o favipiravir, e a conclusão é que o favipiravir foi melhor que o lopinavir e ritonavir, mas é um estudo retrospectivo. Outros 2 estudos retrospectivos compararam esta combinação com o arbidol. O arbidol, o tal antiviral que é usado para tratar resfriados e gripes. Estes 2 ensaios concluíram que o arbidol era mais eficaz que o lopinavir e ritonavir. Em relação ao arbidol foi investigado em 2 ensaios randomizados, um comparado com o tratamento convencional, em que ele não mostrou eficácia, e um com o favipiravir, em que o favipiravir foi mais eficaz que o arbidol. Um outro produto que teve bons resultados foi a anaquira. A anaquira é um anti-inflamatório, é um bloqueador da interleucina 1, que é uma molécula que está envolvida em processos inflamatórios. E, como se sabe, um grande problema
desta doença é a chamada tempestade de citocinas, é aquela reação inflamatória descontrolada que tem o hospedeiro. Nestes 2 ensaios, embora eles sejam com controles históricos, não foram randomizados, os resultados foram favoráveis para a nanquina, mas não existe nenhum ensaio randomizado ainda com resultados. Depois temos os anticorpos monoclonais. Temos o tocilizumab, que é um anticorpo anti-interleucina 6, outra molécula pró-inflamatória, e o meplazumab, que é um anticorpo que bloqueia os receptores da célula que são usados pelo vírus para entrar na célula. Eles são estudos, então, não randomizados e, enquanto o tocilizumab, ele não mostrou que melhorasse a morte neste ensaio, embora a diferença foi 16% para 33% no tratamento convencional, a diferença não é estatisticamente significativa. No meplazumab, a diferença foi significativa, eles mediram os dias até a resposta virológica. Em termos do remdesivir, o remdesivir foi inicialmente ensaiado num ensaio randomizado na China, com cerca de 230 pacientes, comparado com o tratamento convencional. Neste ensaio, os autores concluíram que não havia uma melhoria significativa. Então, o tempo até a melhoria clínica foi 21 dias com o remdesivir e 23 com o tratamento convencional. Os autores, eles, neste ensaio, têm sido criticados porque dizem que ele tem poucos pacientes, não era um número suficiente para mostrar uma diferença, e em que o ensaio foi interrompido por causa dos efeitos adversos do remdesivir. Há um outro ensaio, nos Estados Unidos, que foi patrocinado pelo National Institutes of Health, comparou o remdesivir em placebo em pacientes com todos os tipos de gravidade da doença, exceto a crítica. A crítica é o paciente que é admitido já ou é incluído já em com necessidade de ventilação. Este ensaio foi também interrompido porque, numa análise a meio do ensaio, se constatou que havia uma diferença estatisticamente significativa no tempo até à melhoria clínica. A melhoria clínica neste ensaio era o paciente não necessitar de ventilação, nem de oxigênio, nem de tratamento. O doente está considerado curado, está ainda hospitalizado, apenas para confirmar a cura. Então, houve essa diferença. Como houve essa diferença, o National Institute of Health mandou terminar o ensaio porque considerou que não seria ético manter os pacientes no grupo placebo, quando havia já evidência que eles melhoravam mais rapidamente com o remdesivir. Só que os resultados do ensaio. Então, aqui estas duas curvas mostram a percentagem de pacientes que recuperam até ao longo do tempo. E a percentagem com o remdesivir é sempre superior. Neste ensaio, observou-se também que a mortalidade era menor com o remdesivir. Então, tem sido criticada também esta decisão de interromper o ensaio, porque não foi possível confirmar que a mortalidade seria menor com o remdesivir. Isso é só o tempo, viu? Lembrando do tempo. Portanto, o que é que nós temos atualmente? Então, temos todos estes medicamentos que foram testados até agora, que têm resultados publicados. Apenas o remdesivir está aprovado para tratamento nestes pacientes com Covid. Existem, então, três press releases
portanto, notícias que apareceram nos jornais. 3 ensaios. O Recovery é um ensaio que é patrocinado pelo Serviço Nacional de Saúde inglês, que comparou estes 4 medicamentos. Cada um deles também os pacientes foram randomizados para fazer ou não plasma convalescente. Os pacientes com uma evolução grave foram ainda randomizados para fazer ou não o tocilizumab. Há uma primeira press release em que foram comparados 1.542 pacientes que fizeram hidroxicloroquina, com 3.152 que fizeram tratamento convencional, não mostrou melhores resultados na mortalidade nem em outros desfechos. E então, decidiram interromper o recrutamento para este prazo. Mais recentemente, foi uma outra press release, comparou 2.104 pacientes com dexametasona versus 4.321 com placebo e mostrou que houve uma grande redução da mortalidade nos pacientes com doença grave. São os pacientes que necessitam de oxigênio ou de ventilação. Mas não houve nenhum efeito nos pacientes em doença mais ligeira. No entanto, estes dados não foram publicados e precisam de ser avaliados, porque levantam muitas questões, especialmente sobre de onde é que vem foram analisados os dados também, se tem algum critério pré-definido para interromper um ensaio ou não. Mas isso ainda não foi publicado. Bom, eu estou quase terminando, só queria mostrar este mapa, que já muitos viram este mapa, para mostrar o número de casos no mundo, não é? Mas este mapa não mostra, para mostrar o número de casos. É o número de ensaios que estão sendo feitos atualmente em curso de pacientes do mundo. Há cerca de 900 ensaios clínicos realizados no mundo inteiro para testar tratamentos para o Covid. Então, rapidamente, há tratamentos biológicos, imunoterapia como BCG para imunizar profissionais de saúde expostos. Há várias vacinas que estão a ser testadas, as duas com o maior número de testes são estas duas primeiras, do BNT162, do mRNA-1273, e todos estes medicamentos estão a ser testados em ensaios clínicos. A maioria são os anticorpos monoclonais, antivirais, mas também antitrombóticos, antibacterianos, anti-inibidores da tirosinacidade, os antiparasitários, imunomoduladores, corticoides, e ainda todas estas classes com estes todos os medicamentos. Há atualmente mais de 150 medicamentos a serem testados e cerca de 900 ensaios clínicos em curso. Então, além destes, existem ainda uma série de moléculas que nem sequer ainda estão comercializadas, ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, estas que estão aqui, que ainda nem sequer têm um nome, só têm um nome de código. E mais este. Então, existe um esforço de desenvolvimento de tratamentos eficazes. E, portanto, isto que eu apresentei hoje foi apenas o que é válido para o dia de hoje, porque amanhã ou depois de amanhã podem sair novos resultados e modificar completamente esta realidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor. Você acompanha aqui na TV Universitária, no canal TVU, da TVU no YouTube, o programa Ciência em Casa, uma série de lives com pesquisadores da UFRN para ajudar a esclarecer vários aspectos sobre a pandemia da Covid-19. Acabamos de assistir à exposição do professor Antônio Gouveia e, antes dele, professor André Lucchesi, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lembramos que amanhã, nesse mesmo horário, às 15h, teremos mais uma live imperdível, que vai discutir o desenvolvimento de medicamentos e vacinas para a Covid-19, com o professor Matheus Pedrosa e o professor Arnóbio da Silva Júnior, ambos do Departamento de Farmácia, e também a reabilitação respiratória pós-Covid-19, com o professor Guilherme Fregonese, mediado pelo professor Ivaldo
Sócrates, Tabosa do Egito. Não percam, porque também é muito interessante esses dois aspectos que serão discutidos amanhã. Para iniciar o nosso debate, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois professores, gostaria de bastante objetividade na resposta, para a gente ter tempo de fazer o maior número possível de perguntas. O André falou rapidamente, mas eu gostaria que vocês colocassem quais são os desafios que nós teríamos ainda aqui no Brasil para contribuir nessa busca por novos e melhores testes diagnósticos e também que se tenha um medicamento eficaz, devidamente testado, né, como se preconiza. O André falou a dificuldade dos insumos, da aquisição dos insumos, mas eu gostaria de ouvir quais são os desafios que nós aqui, a gente tem muitos trabalhos em andamento, nas universidades e também em outros institutos, e até agora não temos efetivamente nenhum medicamento eficaz e os testes ainda em desenvolvimento. Primeiro, André. Então, vou falar em dois aspectos, nossos gargalos, nossas pedras, né? Do ponto de vista científico, eu vejo que um dos maiores problemas que a gente tem é conhecer melhor o vírus. E quando eu digo conhecer melhor o vírus, é saber exatamente aquela sequência que eu coloquei na minha apresentação, a sequência do genoma viral. Existem alguns grupos aqui no Brasil, e no mundo, na verdade, e aqui no Brasil também, estão estudando esse aspecto e através do sequenciamento desses vírus, comparando essas sequências para conseguir identificar marcadores que podem diferenciar. E esses marcadores, essas sequências específicas dos vírus que circulam aqui no nosso país, no nosso estado, pode ser utilizado para desenvolver essas novas técnicas. Então, do ponto de vista científico, acho que esse é um dos gargalos que a gente está tentando superar, né? E o pessoal aí está trabalhando nisso. E o outro grande gargalo, que eu já comentei, eu queria deixar isso bem claro, é a questão dos insumos mesmo, né? Não adianta a gente ter toda a tecnologia científica, ou seja, descobrir a sequência do vírus, desenvolver o método, só que na hora que for construir o método, eu tenho que pedir a água, o plástico para a Europa, para a China, para a Índia, para onde for, para vir para o Brasil para eu fazer o teste, né? Então, essa questão, eu acho que é um dos principais gargalos no desenvolvimento do teste diagnóstico para a COVID. E quanto aos... Desculpe. Não, você pediu para ser objetivo, eu só esqueci de comentar que um outro grande gargalo que vem junto, na verdade, com o desenvolvimento da sequência é a questão da análise dela, né, que seria toda a bioinformática, e felizmente a gente tem um grupo muito forte aqui no estado e no Brasil, que na verdade é um dos grupos de ponta no mundo que trabalha com essa questão dessa análise. Então, é uma dificuldade que vai vir, só que temos já know-how nas nossas instituições de ensino pública capazes de superá-lo. Que bom saber. E quanto aos medicamentos, professor, os ensaios, professor Antônio? Tem que ligar o microfone. No Brasil, atualmente, há vários ensaios clínicos que estão a ser conduzidos, talvez 15, 20 ensaios. Um ensaio que foi conduzido no Brasil, que teve bastante impacto e é bastante citado, foi um que comparou 2 doses de hidroxicloroquina e concluiu que a dose mais elevada não trazia benefícios. E isso tem sido usado no mundo inteiro para orientar a dose de hidroxicloroquina nos ensaios. Aqui no Brasil, o Brasil atualmente é um dos países que mais ensaios tem no mundo, e, portanto, é uma grande oportunidade para fazer ensaios clínicos. Repare que alguns destes ensaios que eu apresentei aqui, eles não conseguiram números suficientes, porque muitos destes ensaios foram realizados na China, e a meio eles não tinham mais pacientes. Isto está a acontecer em vários países europeus, na Espanha, na Itália, na Alemanha. Então, diminuir o número de casos e os ensaios correm o risco de serem interrompidos. Então, o Brasil tem ótimas condições. A questão é se terá facilidade em obter
as substâncias para ensaiar. Uma vez que há tantos ensaios a serem produzidos, não será fácil conseguir os medicamentos para fazer os testes. Mas não vejo que exista algum gargalo para realizar ensaios no Brasil, antes pelo contrário. Ok. Vamos, então, ver algumas perguntas do nosso público aqui, tentar responder. O Marcos Felipe Galvão. Já existe algum estudo que mostre mutações no vírus, que mostrem as diferenças de patogenicidade nos diferentes países? Acho que a André responde essa. Sim, Marcos Felipe agora está na Instituto Karolinska, é uma das referências que foi formada aqui pela FRN e está lá como pesquisador. É um grande orgulho de ter ele representando o Brasil, um dos grandes grupos de ciência mundiais. Obrigado pela pergunta. E sim, foi publicado recentemente no New England Journal, não exatamente com variabilidade do SARS-CoV, genômica do SARS-CoV, mas já se viu que existe alguma coisa do hospedeiro, ou seja, das pessoas, variabilidade genética dos indivíduos, que pode estar tanto facilitando uma infecção, ou seja, algumas pessoas, devido à sua composição genética, são mais suscetíveis até à infecção viral, como também a desenvolvendo um pior prognóstico, né, evoluindo pior a doença. E eu não tenho dúvidas que isso pode também estar ligado com questões do vírus, agora falando da partícula viral, do genoma do vírus, né, e provavelmente, e vai sair estudos nesse sentido também. Ok. Próxima pergunta é da Cláudia Santos. Com base nesses estudos apresentados pelo professor Antônio Gouveia, pode-se concluir que já existem alguns tratamentos possíveis? Então, como eu mostrei, o único medicamento que foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos foi o Remdesivir. Esse medicamento está em aprovação pela EMA na Europa também para o tratamento do Covid, em que houve realmente evidência forte de que ele reduz a duração da doença. Em relação à dexametasona, há uma grande expectativa para se verem os resultados publicados do ensaio, mas neste momento é cedo para concluir que a dexametasona é eficaz. Mas, de qualquer forma, o remdesivir seria indicado para todas as formas da doença, enquanto a dexametasona seria só para formas graves da doença. Em relação aos outros, todos os outros, não há evidência firme de que eles sejam eficazes. E há, de facto, essa questão em relação à hidroxicloroquina, que foi dispensa neste ensaio Recovery, e que o ensaio da União Europeia, o chamado Solidarity, também suspendeu o braço da hidroxicloroquina. Então, compromete um pouco a possibilidade desse medicamento ser eficaz. Mas não está decidido ainda se é ou se não é. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta da Aline Caldas, sobre a estratégia de testagem em massa da população. É uma boa política? Existe a possibilidade de fazer isso no Brasil? Acho que a André pode responder, mas talvez o professor Antônio também tenha algo a dizer. É uma pergunta que, na verdade, tem algumas respostas, então vou tentar explicar um pouquinho, né? A questão de testagem em massa, ponto, sim, é importante ser feita, porque uma das medidas que a gente se viu no mundo que é eficaz é você diagnosticar um indivíduo portador, ou seja, aquele com RT-PCR positivo, isolar, e os seus contactantes isolar também. Né? Isso a gente viu na Coreia do Sul e alguns países asiáticos que fizeram essa abordagem mais drástica no que diz respeito à testagem em massa, a gente viu funcionando muito bem. O problema é como fazer isso, né? Como eu disse, o ideal é você isolar aqueles indivíduos que têm o PCR positivo, que estão com partículas virais. E a problemática está justamente aí, que nossos insumos são poucos, nossos testes são poucos, e a gente não consegue fazer esse teste em massa. E aí o que acontece é que as pessoas estão usando outros testes, como os sorológicos, para tentar simular essa testagem em massa, o que a gente não vê com uma efetividade muito boa, porque, como eu disse na minha apresentação,
a única coisa que ele vai nos dizer é se a pessoa teve contato com o vírus depois de 14 dias, inclusive um teste sorológico positivo não quer dizer que ela está transmitindo. Então, para atacar o problema da pandemia, especificamente isolar o indivíduo, testagem em massa com método sorológico não é muito funcional. Eles são importantes, sim, ou seja, é também importante fazer testagem em massa com testes sorológicos para a gente ter uma ideia de como esse vírus está se espalhando pelas cidades, né? Um exemplo claro foi a Prefeitura de Natal executando os testes ali na Areia das Dunas, depois eles foram para a Zona Norte, e a gente viu uma taxa de positividade de sorologia positiva em torno de 20%, de 15% a 20%, e aqui eu quero colocar algumas aspas, né, porque foi uma população um pouco enviesada, porque eram as pessoas que tinham carro, as pessoas que tinham condições de ficar 3 horas esperando na fila para fazer o teste, mas isso quer dizer que o vírus se espalhou e está se espalhando em uma proporção muito grande na nossa cidade, né, ou se espalhou. Então, o teste sorológico vê algo passado, né, então há 15 dias eu teve esse número de contatos que as pessoas desenvolveram. Uma outra questão que é importante também, e a gente está vendo isso na prática, como a gente está no dia a dia trabalhando com diagnóstico, a gente está vendo muitas pessoas que não desenvolvem sorologia, ou seja, tem um PCR positivo, ele teve vírus, e depois de 14, 15, 20, 30 dias não tem IgG positivo, ou seja, o corpo dela não respondeu imunologicamente àquele vírus, e a gente já viu alguns casos de reinfecção. Ou seja, depois de 30 dias de um PCR positivo, a pessoa voltou a ter febre, a sentir falta de ar, faz o PCR de novo e dá positivo de novo. Ou seja, ela não desenvolveu a resposta imune e foi suscetível a ter reinfecção pelo vírus. Acho que eu consegui explicar. Sim, acho que temos outra pergunta do Cícero, professor Cícero Aragão. Quais as diferenças nos tratamentos medicamentosos entre pacientes leves e graves? Acho que o professor Antônio pode responder. Bom, essa é uma questão, porque os ensaios variam muito na população, o que torna mais difícil ainda tirar conclusões. Porque alguns ensaios são feitos em todos os pacientes hospitalizados, outros são em pacientes que têm pneumonia, outros são em pacientes que estão em insuficiência respiratória. Então, é muito difícil, por vezes, comparar os resultados. O que nós podemos concluir, por exemplo, em relação ao Remdesivir, o Remdesivir foi avaliado, estes resultados foram avaliados em pacientes com doença ligeira, moderada e grave. Os autores, eles compararam as respostas nos vários tipos de população e não observaram diferença. Então, este resultado, esta redução da duração da doença é aplicável a qualquer tipo de gravidade da doença. Quer dizer que, pelo menos por agora, o tratamento estaria indicado em todas as fases da doença. Ok, não temos mais perguntas, eu acredito. Bom, então a gente fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do professor André Lucchesi e do professor Antônio Gouveia. Foi uma honra ter dividido esse espaço com vocês. Não percam amanhã, tem mais Ciência em Casa, pelo canal do YouTube da TVU e na TV Universitária, canal 5, Digital 5.1. Então, não percam, porque quem estava ontem e acompanhou hoje deve ter percebido que existe uma complementação entre as diversas apresentações e acredito que vamos ficar muito esclarecidos sobre essa pandemia, sobre os diversos aspectos dessa pandemia. Então, eu passaria para o André, inicialmente, depois ao professor Antônio, para uma mensagem final e a gente se despedir de todos os participantes. Por favor, André. Minha mensagem final é agradecer, mais uma vez, eu acho que essa oportunidade que a UFN, através da TV Universitária, está proporcionando às pessoas, a população e a comunidade toda é fundamental. Eu acredito que isso veio para ficar, então é positivo essas lives a todo momento, é um canal de comunicação. E o meu recado aí para as pessoas é: se cuidem, se protegem,
Não é um resultado positivo que pode te garantir que você não vai pegar outra vez. Temos casos de reinfecção, então continue usando máscara, continue lavando as mãos, usando álcool gel e, se possível, ficar em casa. Antônio? Eu, pelo meu lado, também agradeço muito esta oportunidade e acho muito relevante, muito importante este tipo de informação que se disponibiliza, que é informação factual, então sem incluir aqui opiniões pessoais. E eu penso que a minha mensagem seria que a interpretação dos resultados dos ensaios clínicos não é para toda a gente, é para pessoas que têm, de facto, experiência e conhecimentos em ensaios clínicos, porque existem muitas questões sempre, o ensaio levanta sempre muitas questões e é necessário avaliar por pessoas que sabem avaliar os ensaios clínicos. Portanto, as pessoas espero que não vão atrás de notícias nos jornais que dizem que foi publicada agora uma notícia deste ensaio com este tratamento. É necessário ver realmente como é que foi feito o ensaio. Então, eu penso que em breve haverá boas notícias relativamente a tratamentos, dado o volume de ensaios que irão ser publicados, e as pessoas devem esperar pelas opiniões de especialistas na interpretação dos resultados. Ok, muito obrigado, boa tarde e até amanhã. Não percam.